O governador da região de Luhansk informou agora há pouco que um bombardeio a uma escola deixou ao menos 2 pessoas mortas. O Jornal da Manhã conversa agora com o correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Os ataques a alvos civis têm sido uma constante nessa guerra, a ponto da OMS ter reunido evidências de crimes de guerra com ataques a hospitais. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Exatamente. O ataque de hoje aconteceu numa cidade chamada Bilohorivka. É uma cidade na região de Luhansk, onde está a principal frente de combate na Ucrânia hoje em dia. Segundo as autoridades locais, havia pelo menos 60 pessoas dentro dessa escola. Elas estavam procurando abrigo dos bombardeios constantes. Teve a confirmação de 2 pessoas mortas, mas acredita-se que esse número seja muito maior. Acredita-se que poucas pessoas dessas 60 tenham sobrevivido, porque a escola foi atingida por um míssil disparado por uma aeronave. Então, tem vários tipos de bombardeios, né? O bombardeio, entre aspas, um pouco menos pesado é o de artilharia. Esse tem uma chance maior das pessoas sobreviverem quando os imóveis são atingidos. Mas esse míssil que foi lançado de uma aeronave, ele causa muito calor e ele pode ter, acredita-se aí que muitas pessoas tenham morrido dentro dessa escola. E não é a primeira vez que os russos atacam alvos civis. A gente teve aí pelo menos 15 dias ali bem próximo dessa cidade, na cidade de Kramatorsk, um míssil atribuído à Rússia, mas que a Rússia falou que não era dela, que atingiu uma estação ferroviária onde tinham mais de 4.000 pessoas, cerca de 50 pessoas morreram na ocasião, e fora isso há levantamentos do governo ucraniano aí, que mais de 100 hospitais, escolas já foram destruídos. São centenas, na verdade, segundo eles, de instalações civis como essas que foram destruídas. A gente lembra, falando um pouco do outro lado, que em alguns casos tropas ucranianas também se escondem nesse tipo de instalação. Então, por isso, a Rússia também está bombardeando essas instalações civis. Mas, nesse caso da escola, em específico, a informação das autoridades locais é que haviam civis que estavam lá dentro procurando abrigo contra os bombardeios, porque nesse fronte de batalha, embora a gente não escute tantas notícias de lá, a guerra está sendo muito feroz, é onde a guerra está mais ativa hoje na Ucrânia. Tem cidades como essa que estão sendo bombardeadas diariamente. Luiz, como você mesmo disse, os ataques vêm acontecendo desde o início do conflito. Os crimes de guerra vêm acontecendo desde o início, em escolas, creches, hospitais, maternidades. E a gente sabe que a investigação do crime de guerra demora muito tempo, anos. A gente tem isso historicamente falando. No caso Ucrânia e Rússia, o que pode favorecer essa investigação são os registros, as imagens e as provas, né, que são tão contundentes nesse período todo? Sim, a gente tem diversas evidências. Os registros em imagens feitos por celulares das pessoas logo após os crimes. A gente tem imagens de satélite que também servem como evidência. A gente tem imagens de drones e tem o depoimento das pessoas. O que as autoridades ucranianas estão tentando fazer atualmente é fazer um levantamento, conseguir nomes e fotos de cada soldado russo que teve em cada região ucraniana, e aí eles entrevistam todas as testemunhas que eles encontram em lugares onde foram alegados crimes de guerra e pedem para essas testemunhas tentarem reconhecer esses militares russos. Só que tem um problema: dificilmente esses militares russos vão a julgamento, porque possivelmente a Rússia não vai deixar que eles sejam entregues aí para tribunais internacionais. E quem faz, principalmente porque quem está fazendo a investigação é a própria Ucrânia. Então, é fundamental que entidades isentas, que não sejam nem da Rússia nem da Ucrânia, elas entrem nesse tipo de investigação. Só que é muito difícil investigar dentro de um território que ainda está em guerra. É muito complicado. Então, provavelmente, essas pessoas não serão responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Conversamos com o Luiz Kawaguchi, trazendo as últimas informações da guerra entre Rússia e Ucrânia e desse novo bombardeio. Luiz volta a qualquer momento dentro do Jornal da Manhã. Muito obrigado, Luiz.